Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe e hoje são 15 de agosto de 2025. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar vivo, e a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muito obrigado. Prometi a sexta-feira que gravaria, talvez não gravasse na segunda, mas na quarta-feira retornaria. Infelizmente, eu só fiquei com a internet na quarta-feira de tarde, no final da noite. Então não deu mais. Como eu costumo sempre gravar segunda, quarta e sexta, falei, vou ficar mais um dia sem o uso das redes sociais. Na sexta-feira eu faço o meu vídeo. Em primeiro lugar, eu quero muito obrigado aos 767 inscritos no meu canal. E continua a proposta, até o final do ano nós ultrapassarmos a 1.000 inscritos, né? E também eu quero agradecer demais aos 255 pessoas que visualizaram o meu último vídeo, né? Isso é muito gratificante, estou muito feliz. Vocês estão vendo atrás aqui uma pequena estante, que as duas estantes grandes na mudança se desmancharam. Então eu tenho que tá, calma, meus livros estão desarrumados, mas eu preciso de arrumar dinheiro para comprar os estantes, né? Que caiba todos os meus livros, né? Eu não sabia que eu tinha tanto livro e quando eu botei as estantes no caminho, elas se desmancharam, não deu jeito mais, né? Eram bem velhas, bem antigas, de material não de boa qualidade, então elas se desmancharam na mudança. Mas ainda tô me arrumando, estou em casa, né? Mas é um prego ali, um prego acolá, um parafuso ali, um quadro ali. Ainda estou me arrumando. Essa semana vai ser muito tumultuada, semana que vem também. Mas graças a Deus já estou em casa, já estou na nova casa, já estou acomodado, vamos dizer assim. Então já posso gravar o vídeo. Vamos lá, hoje eu começo assim, o mundo feito uma barata tonta, né? Porque de fato o mundo tá com uma barata tonta. Hoje, né, por exemplo, reúne-se lá no Alasca o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vão tentar um acordo para, vamos dizer assim, para terminar enfim, a guerra da Ucrânia, que não devia nem ter começado, mas já devia ter encerrado há muito tempo. Líderes europeus estão dando apoio a Trump, né, e tudo bem, não sem nenhum problema. Este local não é adequado. Veja bem, eu não estou contra Trump, nem contra Putin, colocando areia nesse ventilador. Eu estou apenas dizendo o seguinte, que o órgão adequado, o plenário adequado seria o Conselho de Segurança da ONU ou a ONU em Nova York, onde todos os 192, 193 países que são filiados, sócios da ONU, pudessem decidir. Mas acontece que o Donald Trump, ele rompeu, né, ele destruiu os organismos multilaterais e o mundo está sem rumo, tá? Como o título sugere, que nem uma barata tonta. Você põe veneno na barata, ela fica sem rumo e fica indo para qualquer lado. O nosso mundo está assim. Os órgãos multilaterais, como eu falei, desapareceram, perderam a sua eficácia ou o seu objetivo, né? Isso a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial, quando eles encontraram, então acharam que a saída era a ONU através da busca dos conflitos, da resolução dos conflitos através do diálogo. Mas o Donald Trump destruiu isso e os órgãos multilaterais não têm mais eficácia. E os países como a União Europeia, que falo país porque ela é não sei quantos países, né, fora a Inglaterra, né, estão cada um tratando de si. Da mesma forma, a China, a Índia, a Rússia, estão cada um cuidando de si. A América Latina, a América Central, a América do Sul, a América do Norte, cada um cuidando do seu meu queijo primeiro, né? Essa é a grande realidade. Isso não tem uma certeza de que nós vamos encontrar a paz. Muito pelo contrário, os conflitos serão constantes, doravante, tendo em vista a arrogância do poderio americano. Você vê como está fazendo o governo de Donald Trump, né? Se isolando no mundo, porque o Donald Trump está se isolando e jogando a América Central, a América do Sul, nos braços da China. É que é tudo que a China quer, né? Essa é a grande verdade. Cada um estado está cuidando de si. Isso é muito errado. A ONU devia ser o palco
com poderes, né, com diálogo, com fora da ganância do imperialismo que o povo americano quer impor ao resto do mundo, né? Qual a moral de Tarcísio de Freitas? Né, Tarcísio de Freitas, num jantar lá com empresários dos ricos de São Paulo, ele disse o seguinte, né? Para Tarcísio de Freitas, falta ao Brasil e ao governo Lula moral. Ok, eu posso até aceitar, mas qual é a moral dele? Golpista? Traidor da pátria? Como os filhos de Jair Bolsonaro que estão lá nos Estados Unidos, o filho de Jair Bolsonaro, o 03, que está lá nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil? Por que ele não abre mão do discurso do Bolsonaro? Ah, eu quero os votos do Bolsonaro. Fale a verdade, Tarcísio de Freitas. Crie vergonha na cara e diga qual é o seu verdadeiro interesse. Você dizer que o Brasil não tem moral e o governo Lula não tem moral, mas qual é a moral sua? A moral de golpe de Estado, de traidor da pátria? Porque você é aliado de Bolsonaro e você é golpista também. Então não me venha dar uma lição. Eu não estou defendendo o governo Lula. Não quer dizer que Lula tem moral, que tem ética, não. Não é isso. Agora você, Tarcísio de Freitas, não tem moral nenhuma para criticar o governo Lula, porque você é um omisso, você é um traidor, você é um golpista que apoia Jair Bolsonaro, que tem cujo filho, talvez financiado por você, pelo seu partido, pela grande elite do PL, lá de quem você é filiado em Brasília, para trabalhar contra o nosso país, lá nos Estados Unidos. Por favor, né, Tarcísio de Freitas? Menos, né? Vamos fique na omissão, né? Mas não invente, não fique mentindo para o povo brasileiro. Tá? Você também não tem moral para defender, para criticar o governo Lula, nem criticar o Brasil. Porque você, acima de tudo, apoia Jair Bolsonaro, você é um golpista, você é um traidor da pátria. Né? Resta-nos, porém, gente, um professor de redação, eu prefiro fazer uma homenagem ao meu saudoso, meu querido José Roberto, professor de literatura brasileira, que eu me lembro demais dele no colégio em Brasília, no cursinho de pré-vestibular. Que saudade do meu querido Zé Roberto, professor de literatura. E ele diz assim, não sabemos uma expressão da Revolução, de quem era contra a ditadura militar de 64. Eu vou repetir essa frase. Não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Nós podemos até não termos rumo, podemos até estarmos no caminho errado, mas nós não queremos o golpe. Nós não queremos traidores da pátria como Jair Bolsonaro e sua família. O povo brasileiro, né, quer um país justo, um país governado por quem tem a democracia no sangue. De 2 em 2 anos nós temos eleições. Não tem ditadura no Brasil conforme prega esse Jair Bolsonaro, esse imbecil. Que ditadura é o que ele queria fazer, como ele vai ser condenado e processado no STF pela tentativa de golpe de Estado que ele propôs desde o início do seu governo. Jair Bolsonaro entrou no governo tentando dar um golpe de Estado, quando ele desmerecidamente, sem prova, mentiroso, mau caráter, colocou o risco sob júdice, dizendo que as urnas eram fraudadas. Um mentiroso, um mau caráter. Mas ele não apresentou provas. Agora, eu não tenho... No inquérito lá tem provas, no inquérito que ele vai ser condenado. Ele que prove que aquelas provas não são honestas. Agora, ele acusou lá, foi para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, ele disse, a eleição de 2018 eu ganhei, mas as urnas foram fraudadas. Já era uma forma dele encontrar o caminho de trabalhar contra a democracia. Então, Jair Bolsonaro tomou posse já com o propósito de dar um golpe de Estado, de se perpetuar no poder. Inclusive com o Tarcísio de Freitas, que é um seguidor dele. Qualquer seguidor de Bolsonaro é um traidor da pátria, é um golpista. Né? Para finalizar. Então, fica aqui o repúdio. A sociedade brasileira não aceita esses mentirosos, esses mau caráteres que ficam tentando dizer no Brasil tem uma ditadura. Não tem, os poderes estão governando. Você vê, o governo do PT não fez questão, o governo americano instituiu aqui aquelas absurdas taxas, né? E o governo brasileiro tentou negociar, ele não quer negociar, porque o que o Trump quer negociar não tem negociação, que é vamos dizer assim, o arquivamento do processo contra Jair Bolsonaro. Isso a gente não pode aceitar.
Porque isso fere a soberania, fere de morte a nossa bandeira, fere de morte o nosso hino, fere de morte as nossas insígnias, as nossas armas, o símbolo de nossas armas, o símbolo da República. Traidores da pátria, quem defende que os Estados Unidos devem defender Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um golpista, está com um processo, ele está preso em regime domiciliar, deve permanecer, porque ele, com certeza ele vai ser processado. Então o governo do PT também ele busca o diálogo, mas não está encontrando. Porque o que o governo americano quer? É evidente que o Donald Trump não tem essa amizade toda Jair Bolsonaro. Porque o encontro que a gente sabe bilateral, a não ser que eles fizerem encontros secretos, tramando golpe de Estado. Porque a única vez que a gente sabe que Bolsonaro e Trump se encontraram numa reunião da ONU e Bolsonaro disse I love you, presidente Trump. Foi o único diálogo que tem, mostra que tem a interferência de Donald Trump, a relação entre Jair Bolsonaro e Donald Trump. Foi um governo apagado, Jair Bolsonaro não fez. O Ministério das Relações Exteriores defendia que o Brasil tinha que virar uma pária, um pária internacional, e que de fato foi com Jair Bolsonaro. A gente sabe que essa ganância, essa arrogância do Donald Trump com o Brasil, para com o Brasil, é no sentido de que o Brasil faz parte dos BRICS. E os BRICS podem ameaçar a hegemonia econômica americana. Quando o BRICS defende uma moeda de troca entre os membros desse grupo, ameaça o dólar e ameaça o endividamento. Se as pessoas deixarem de transacionar no mundo em dólar, o que os Estados Unidos vão fazer para pagar a sua dívida interna, que é monstruosa? Esse é o grande problema dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, o Donald Trump vai lutar, né, a perseguir quanto for necessário o Brasil, porque ele está nos BRICS. Eu, sinceramente, se fosse o Brasil, não entrava nos BRICS, mas eu não posso mudar. Eu acho que os BRICS não vai trazer benefício para o Brasil, vai trazer muito prejuízo, tá? Porque nós temos que olhar com carinho, né, essa relação com o BRICS, né? Mas a briga do Donald Trump para com o Brasil é em função. Ele está usando o Bolsonaro como bucha, né, como bode expiatório. Diz assim, põe o bode na sala do Brasil é Jair Bolsonaro. Arquive o processo contra Jair Bolsonaro que eu baixo as taxas. Baixa não, ele é um mentiroso. Donald Trump é um mentiroso, até porque ontem ele disse que o Brasil é um parceiro ruim. Gente, não há país melhor para os Estados Unidos como parceiro comercial como o Brasil. Dentro da sua potencialidade, o Brasil sempre dando superávit ao comércio americano, abre exportações a taxa de 10%, os Estados Unidos cobram 10% no tempo normal de importação que entra no Brasil, o Brasil cobra em média 2,5%, né, de taxa de importação dos Estados Unidos para cá. É quase insignificante, né, com o nosso comércio. Então não pode o Donald Trump dizer que o Brasil é um parceiro ruim no mundo. Não é. O Brasil é um bom parceiro comercial para os Estados Unidos, para todos os países. Então é porque Donald Trump é um mentiroso, junto com o Bolsonaro também, né, que é outro mentiroso e, além de tudo, traidor da pátria, né, com o seu filho lá em Washington trabalhando contra o Brasil. Patrocinado por ele, que ele disse que mandou 2 milhões para manter o filho nos Estados Unidos. Então, se ele mandou esse dinheiro para o filho manter-se nos Estados Unidos, porque ele está patrocinando a permanência dele lá nos Estados Unidos e ele fica traindo o Brasil, né? E eu espero que quando ele voltar, se ele voltar, não seja candidato. E se for, que o povo de São Paulo não o eleja, porque não é possível que o povo de São Paulo, o povo tão guerreiro, tão lutador, vai eleger um picareta como esse filho de Jair Bolsonaro. Porque é um traidor, né? Não tenha dúvida que ele está traindo o Brasil lá. Ele podia ter toda a raiva de Lula, toda a raiva do PT, é o direito dele. Mas quando trabalhar aí para os Estados Unidos, pregar que o governo americano penalize o ministro do STF, que aumente 50%, que cria uma taxa de 40% para exportação, quer dizer, tirando emprego do povo brasileiro, porque muita gente vai perder o emprego por causa dessa taxação. Mesmo esse novo programa que o governo anunciou ontem, que eu ainda não falo dele, porque eu não li, não tive tempo de ler toda a matéria,
que 30 bilhões de reais para financiamento, não vai resolver o problema. O desemprego vai ocorrer por consequência da venda. Ah, mas é 1%, 6% do nosso. Mas é um comércio. Especialmente estados como São Paulo, onde tem a maior indústria, vai perder muito com essa taxação de 50%. Eu não acredito que o povo americano vá aceitar, né, um produto tão caro quando chegue lá. Né, como o café, por exemplo, eles vão comprar de outro lugar, vão comprar da Colômbia, vão comprar do Vietnã, mas não vão comprar com esse preço absurdo de 50%. Então imagine isso, quanto não vai aumentar o preço do café, o preço da fruta, né, da manga que é exportada para lá. Né? Então a gente não sabe ainda, está muito recente, não sabemos ainda, nós não sabemos ainda como vai ser a economia. Sabe que a inflação americana já aumentou, provavelmente em decorrência desse processo. Né? O tarifaço de Bolsonaro, Trump, joga o Brasil no colo da China. Né? O filho 03 de Bolsonaro, com pouca massa encefálica, né, trabalhando nos Estados Unidos contra o Brasil. Então, a tarifação aplicada aos produtos exportados do Brasil para a terra do Tio Sam dá ao Brasil o direito de procurar outros compradores, como a União Europeia e a China, ou os países asiáticos, né? Comprar sua produção. Tá direito, o governo Lula tem que viajar agora ir para o Japão, ir para a Índia, para a China vender, levar um caminhão de empresários, né? Aviões de empresários para fazer negócio. Porque se os Estados Unidos não querem a nossa mercadoria, o nosso produto, outros países querem, né? Provavelmente, né? Diante de tal fato, o presidente Lula pretende se aproximar, com razão, ele deu a declaração no Estadão, né, de outros países, está certo. Cabe a nós brasileiros não cairmos nas mãos da China, também a gente tem que tomar cuidado. Porque a China, ela vai dominar o mundo, se é que já não domina, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista comercial, porque ainda tem a hegemonia americana, mas eu acredito que isso é um traço. Né? O Império Americano ele não se sustentará. Se o governo Donald Trump não mudar essa política, né, porque ele está tentando, o governo americano está dizendo, não, eu estou cobrando taxa, mas isso é uma coisa muito ultrapassada. Você ganhar dinheiro cobrando taxa de produtos que entram nos Estados Unidos. O Donald Trump acha que vai levar o emprego, voltar a fábrica para os Estados Unidos. Não vai, gente, não vai. É engano dele. O mundo vai continuar globalizado. Vai ter essas, por exemplo, você compra um sapato, uma parte de um calçado aqui no Rio Grande do Sul, industrializa ao final o design nos Estados Unidos. Não vai ter mais uma fábrica de sapato, não vai nos Estados Unidos. O tempo do Ford, que ele produzia os carros, ele produzia do pneu ao volante. Mas isso acabou, isso não existe mais isso. As montadoras de veículo, elas vão comprar produtos no Japão, produtos na China, produtos em Singapura, produtos no Brasil e vão montar o carro. Então não adianta o governo Trump querer que vá aumentar a taxa para que as empresas venham se instalar nos Estados Unidos. Não vão. Em primeiro lugar, a precariedade da educação americana. Segundo lugar, a questão da inteligência artificial, que a China está adiantada nesse segmento. Se não está para e passo e em pouco tempo a questão da robotização, ela vai tomar conta. O problema é que a China tem até medo da robotização, porque afetará também, de certa forma, o mercado interno da China. A mão de obra de chinesa que é muito grande. Mas a robótica, tudo isso vai gerar um processo que os americanos não vão se sustentar. E quem vai dominar o mundo economicamente é a China. Porque a China ela é confucionista, ela não vai disparar uma arma, mas ela vai dominar o mundo. Por exemplo, as obras de infraestrutura que ela faz na América do Sul, portos para ancorar navios de grande porte, tudo isso para quê? Para facilitar o comércio dela. Né? O mundo hoje, o Atlântico, não é mais o Oceano Atlântico, não é mais a rota comercial. Agora vamos lá, a rota da China, a rota do Pacífico, a rota do Índico, né? Outros mares. E os Estados Unidos estão perdendo essa guerra. Né, perdendo porque eles se acharam dono do mundo, acho que eles se acomodaram, mas o dólar não vai se sustentar, haverá outras moedas de troca. Então a economia do mundo passará por uma transformação muito grande. E o temor nosso, a nossa grande preocupação, um país periférico como o Brasil, gente, é a falta de infraestrutura.
E também há a falta de educação. A inteligência artificial, que, desculpa, eu estou abrindo esse parêntese, que não era o meu tema falar dele, mas a inteligência artificial já devia estar na escola primária do Brasil. E o Brasil está muito atrasado nisso. Assim como o Argentina, Uruguai, Paraguai, todos, quem vai dominar essa tecnologia são a China e os Estados Unidos. Talvez a Inglaterra, acho que a Inglaterra também tem um processo. Então, quem vai dominar a tecnologia são esses grandes países. Então, duas potências. E o Brasil precisa tomar cuidado para não ficar também refém da China. Porque quando a China está emprestando barato para o Brasil construir portos, aeroportos, mas quando ela for cobrar esse preço é muito salgado. Da mesma forma como os Estados Unidos, como fizeram a Europa, os Estados Unidos na década de 70. Quando emprestaram, e aí de repente eles subiram a taxa de juros a tal ponto que o Brasil, o México disseram, olha, nós não temos mais condições de pagar nossos empréstimos. E veio a bancarrota, foi o México, pediu concordata, né, quase falência, disse, olha, não podemos mais pagar. Depois, segundo o Brasil, vem o FMI no nosso socorro. E o FMI deixou de nos dar socorro na década de 90, o início do século 21. Né? Então, é uma coisa muito preocupante que a gente precisa de entender. Essa arrogância do governo americano não é uma arrogância a favor de Bolsonaro. Ele está usando a perseguição ao Brasil por mero ativismo político. Ele quer destruir o chamado BRICS, né, que é Brasil, Rússia, China, né? E eu não são a entrar o país agora, era a África do Sul, mas agora entrou muitos países, eu não sei quantos países formam o BRICS. Por quê? Porque ele vai, esse chamado Sul Global, o antigo terceiro mundo, mundo desenvolvido, em desenvolvimento, né? É que vai alavancar, vai dar uma ameaça à hegemonia americana. Então a agressão do Donald Trump ao Brasil é em consequência, é por razões puramente econômicas, não é políticas. Ele está pouco se lixando para Bolsonaro, ele está para a família Bolsonaro. Ele está usando Bolsonaro perseguido político, isso é mero uma piada. Ele está usando isso o Bolsonaro nessa questão da perseguição do Brasil ao Brasil pelos Estados Unidos, o Bolsonaro é a bucha. O Bolsonaro não tem valor nenhum. Ele está pouco se lixando para Bolsonaro. Mas, infelizmente, é essa questão. Agora, é fundamental que a gente entenda que o Brasil também tenha cuidado ao negociar com a China para não nos tornarmos refém. E só tem uma solução do Brasil sair do atraso. Começar a fabricar produtos de qualidade, produtos que sejam exportados, produtos finais, produtos industrializados que vão para esses países, como vão para os Estados Unidos. Né? Deixar de só exportar soja, café, né? Deixar de exportar só fruta, mas que exporte o suco de laranja, que exporte o suco de manga, que vá essa industrialização. E investir em infraestrutura na educação. Né? O Brasil precisa, essa inteligência artificial, é preciso que ela seja urgentemente ensinada, né? Disciplinada nas escolas de primeiro grau, para que o Brasil, para que essa geração cresça, né? Já com a linguagem do futuro. A linguagem da robotização, né? A linguagem da inteligência artificial, a linguagem de máquina, né? Porque a inteligência artificial nada mais é do que grandes computadores com um grande banco de dados que interpretam, analisam o que você pede, o que você quer saber. Né? Mas se a gente não souber usar, né, nós vamos ficar perdidos em relação ao resto do mundo. Bom, gente, um bom final de semana. Esse vídeo ainda foi meio improvisado, em local e tal, porque eu ainda estou já me mudei, mas estou organizando aí do meu escritório, a minha casa como um todo, mas acho que daqui a semana que vem a gente já melhora. Viu, gente? Muito obrigado. E obrigado ao ficar segunda e quarta sem vídeo, me perdoe. Mas de agora por diante, se Deus quiser, volta ao estágio normal. Ok? Muito obrigado e mais uma vez um bom final de semana.